Hoje começamos uma nova sequência de lições, um novo trimestre, e nesse primeiro trimestre de 2024 nós vamos estudar o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um trecho do Evangelho de Mateus. Mateus registra do capítulo 5 até o final do capítulo 7, Jesus chegando ao monte e a multidão de discípulos o seguindo, e ele se assenta para ensinar. E ele vem ensinando várias coisas e ele dá ênfase, ele dá foco no reino de Deus, no seu reino. Entre outras coisas, ele fala da ética, ele fala do procedimento. Aquele povo ouvia muito falar sobre a lei e as obrigações que a lei lhes colocavam. E Jesus vem falando e mostrando que a lei não era o máximo a ser atingido, que a lei era um norte, era uma direção a ser alcançada. E eles precisavam ir além do que estava escrito na lei. É aquela direção, mas é para ir além. Né? Ele fala de adultério, mas se olhar já adulterou. Ele fala de matar, mas se odiar no coração já matou. Então a gente vai ver que a ética que Cristo coloca, a ética do reino, ela é muito além do que cumprir regras escritas. O evangelista Mateus, ele busca colocar as coisas de forma cronológica, por isso o Sermão do Monte nos 4 evangelhos é o que está mais bem documentado, por assim dizer, mais bem registrado. E nesse sermão, então, Jesus apresenta o reino de Deus. As pessoas que o seguiam tinham interesse de aprender. Por quê? Na época, mestres, eles chamavam a atenção. Aliás, para aprender com o mestre tinha que se pagar, tinha um investimento, e muitas vezes um investimento alto. Quando Paulo fala que ele foi educado aos pés de Gamaliel, imagina que os pais de Paulo tiveram que fazer um investimento, não só para pagar Gamaliel, vamos dizer assim, mas para que Paulo vivesse lá também. É mais ou menos como algumas escolas particulares, outras que têm internato, que você precisa pagar pelo seu internato, pela sua hospedagem, pelo ensino. E quanto mais famosa e quanto mais renome tem essa escola, mais caro é o seu aprendizado. Naquela época não era muito diferente, alguns mestres que ensinavam também tinha a sua remuneração, mas Jesus não pedia nada a ninguém, ele ensinava de graça. E ao ensinar de graça, ele atraía as multidões. A gente vai ver no final do Sermão do Monte que a multidão ficou encantada com suas palavras, porque ele ensinava não como os fariseus, mas como quem sabia o que estava falando. Olha só, ensinar o que não se sabe parece um contrassenso muito grande, mas infelizmente a gente acaba descobrindo muitas vezes que isso é mais comum do que a gente imagina. Nos seus ensinamentos, Jesus queria mostrar alguns princípios, né? E alguns princípios que ele coloca de forma sistemática nesse Sermão do Monte, nesse trecho da Bíblia. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer o Sermão do Monte, né? Como eu disse, está dos capítulos 5 a 7 de Mateus, e ele vem abrindo de forma sistemática toda a doutrina, toda a ética, todos os princípios pelos quais os cidadãos do reino de Deus precisavam se orientar. Nós, como cidadãos do reino de Deus, precisamos conhecer esses princípios e precisamos nos orientar por eles. Nossa vida precisa estar pautada nisso que Jesus falou. Se você ouviu alguma vez, né, quando te mandarem andar 1 milha, anda 2, foi Jesus que disse e está também nesse sermão. Ou seja, faça mais do que te pediram.
seja disponível, tenha boa vontade. E, enfim, tem vários princípios e várias coisas que Jesus ensinou nesse sermão que não só a gente precisa aprender e botar em prática, a gente tem que obedecer. A gente tem que obedecer. O que Jesus queria é que aqueles da sua comunidade, os seus discípulos, os seus seguidores, vivessem desta forma. E a forma que está escrita lá, essa de fazer o além, né? Eu, porém, vos digo, aparece muitas vezes nesse sermão, né? Ouvistes o que foi dito, não patarás, eu, porém, vos digo. Sempre que ele vai falar eu, porém, vos digo, ele vai piorar as coisas um pouquinho mais. Piorar no sentido de mostrar que não era só seguir as palavras, mas era fazer de coração bem mais além. A gente precisa entender essa forma de pensar, essa forma de agir. Porque é assim que Deus quer, é assim que Jesus queria. E isso é a graça, isso que eu ia falar. Perdi, né? Já peguei de volta o gancho. Isso é a graça de Deus. A salvação que nós recebemos foi pela graça, não foi por mérito. Jesus fez muito mais por nós. Ele deu a sua própria vida. Deus fez muito mais por nós. Ele deu o seu único filho para morrer por nós. E nós precisamos viver desta forma, da forma de disponibilidade, da forma da graça, né? Temos que agir com os outros pela graça, ok? E a vida do reino, então, é assim. Marcos 1,15 apresenta, 14,15, Jesus volta para a Galiléia. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O evangelho é boa nova. Jesus pregava que o reino de Deus estava próximo a ser estabelecido. O reino de Deus era chegado, ou seja, estavam se cumprindo as promessas. Bom, e uma importante noção que a gente precisa ter é essa noção de reino de Deus. Muitas vezes a gente tem uma forma mais objetiva ou concreta de ver as coisas de Deus através da nossa comunidade local. A gente entende que a nossa igreja é a igreja de Deus. Mas reino é um contexto, é um conceito um pouco mais abrangente. Você vai encontrar pessoas até de outras denominações que também fazem parte do reino de Deus. Aliás, pertencer a uma denominação não garante que você será do reino de Deus. O que garante você ser do reino de Deus é a salvação em Jesus Cristo. Essa a gente precisa ter e é essa que nos garante a salvação. Então, perceba que reino é um contexto muito mais aberto, reino de Deus é um contexto muito mais amplo e a gente precisa estar atento ainda a isso, né? Deus vai usar pessoas de formas diferentes, em áreas diferentes, para fazer trabalhos diferentes. E a gente precisa estar atento a isso. O que é reino de Deus? Então, perceba que viver da forma como Cristo quer é a forma como nos tornamos cidadãos do céu. Claro, depois de aceitar a salvação em Cristo. Agora, e perceba que tudo o que Jesus vai falar no Sermão do Monte, a ética cristã, a abordagem de cristã, o jeito de vida cristã. E quando a gente fala cristão, hoje, né, na época não tinha essa expressão foi cunhada depois para os seguidores de Cristo. Mas o jeito que Cristo queria que as pessoas vivessem é um jeito que se coloca em contraste com tudo o que a gente vê e percebe no mundo. Se no mundo levar vantagem
é o que há de mais nobre, no reino de Deus não é levar vantagem que é mais nobre. Se você precisar ser prejudicado por causa de outra pessoa, seja. É isso que Jesus falou. Se tirarem a túnica, leva também, entrega também a capa. Se baterem na direita e oferece à esquerda. Enfim, é mais. Se colocar em prejuízo. No nosso mundo, na nossa sociedade, sobretudo no Brasil, nós somos ávidos em procurar os nossos direitos. Porque eu tenho direitos. Ninguém procura seus deveres, né? Eu tenho deveres. Quais são os meus deveres? Eu tenho que pagar imposto. Eu acho honroso pagar imposto. Ninguém fala assim na nossa sociedade. Todo mundo reclama. Tudo bem, normal, imposto a gente reclama mesmo. Mas às vezes as pessoas fazem de tudo para sonegar ou para arranjar subterfúgios para se aproveitar da lei. Né? Mesmo que não seja, não é ilegal, o que eu estou fazendo não é ilegal. Não é ilegal, mas a gente sabe que a pessoa está correndo atrás de certas coisas para conseguir aquilo que deseja. E aí esse conjunto de éticas cristãs, né? Se contrapõe à sociedade, se contrapõe ao mundo. O nosso autor aqui cita John Stott, né? O Sermão do Monte representa o esboço mais abrangente em todo o Novo Testamento da contracultura cristã, né? Sistema de valores cristãos, um padrão ético e uma devoção religiosa, uma atitude para com dinheiro, uma ambição, um estilo de vida e uma teia de relacionamentos. Tudo completamente diferente do mundo que não é cristão. De fato, o Sermão do Monte, não o Sermão do Monte, mas a doutrina que Cristo apresenta, o ensino que Cristo apresenta, é um ensino que não tem nada a ver com a sociedade em que a gente vive, não tem nada a ver com o mundo que a gente vive, no sentido de valores, princípios, éticas, estilo de vida, buscar as coisas. As pessoas muitas vezes vivem a sua vida buscando dinheiro, buscando recursos, buscando sucesso financeiro, sucesso profissional. O reino de Deus, nada disso é importante. No capítulo 4 de Mateus, versículo 23, nós vemos, antes do Sermão do Monte, a narrativa do que Jesus fazia. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Veja que ele fazia estas três coisas. Ele percorria ensinando o quê? Proclamando as boas novas e ensinando a ética do reino de Deus. Pregando o evangelho e boa notícia, boa nova de salvação, que o reino de Deus era chegado. E curando, como a piedade, como amor às pessoas que tinham necessidades. Lembre que cura naquela época era uma reintegração social da pessoa, né? Não se tinha médicos, as doenças, vírus e bactérias e estas coisas assim não eram entendidas, não eram bem conhecidas. Sabia-se que tinha alguns transtornos, algumas doenças, e as pessoas ficavam doentes, às vezes tinha algum médico, não com esse nome, e que ministrava algum remédio, mas às vezes não tinham o que fazer. E muitas doenças dessas eram doenças que tornavam a pessoa alijada da sociedade. Uma pessoa que era cega, uma pessoa que era muda, um coxo ou um leproso ficava à margem da sociedade. Essa pessoa vivia de favor, vivia de esmola, vivia do que lhe davam. E isso acabava tornando-a uma pessoa excluída do ambiente da sociedade. Ok? Bom, então essa é a lição número 1 da revista Palavra e Vida, edição número 80. 80, graças a Deus, aleluia, né? Revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Se você acessar lá, você
consegue baixar uma versão dessa revista em PDF, íntegra, igualzinho, e você acompanha ela aqui conosco, ok? Nesse trimestre, como eu disse, a gente vai estudar o Sermão do Monte. O tema da revista, dessa revista de número 80, é o Reino e o Monte, a cidadania do Reino e o Sermão do Monte. Foi escrito pelo pastor Luciano Cozendei, ok? Essa primeira lição tem por tema o reino de Deus. E a ideia é que nós entendamos bem o que é o reino de Deus e quais são esses padrões, ou por que esses padrões, esse contraste de padrão de ética e moral entre o reino de Deus e o mundo. Bom, nosso primeiro tópico fala de Jesus está ensinando na sinagoga. Sinagoga era um grupo reunido para estudar os escritos, os textos bíblicos. Não se chamava Bíblia na época, não se chamavam textos bíblicos na época, se chamavam textos sagrados. Eram rolos, não tinha livro encadernado ainda, como a gente conhece hoje, então eram rolos de escritos de profetas, dos salmos, do Pentateuco, enfim. Nessa época de Jesus, o que se tinha era o Antigo Testamento, né? Era conhecido pelos judeus como a Torá, ok? E depois do exílio, provavelmente, no exílio, os judeus ficaram impedidos de ir a Jerusalém. Se você lembrar lá da história do povo, lá no deserto, Deus estabeleceu um templo que eram tendas montadas, era um sistema de tendas montadas e transportável, e ela tinha o Santo dos Santos, e era o único lugar onde eram oferecidos sacrifícios a Deus, e essa tenda era móvel, né? Ao longo do deserto ela foi sendo remontada, e depois Davi constrói Jerusalém, a capital, e Salomão, seu filho, constrói o templo. Enfim, aí depois o povo tem os reinados que a gente já estudou aqui, e depois o povo é levado cativo para a Babilônia. Aí o povo fica impedido de ir a Jerusalém sacrificar e impedido de cultuar. Então eles começam a estudar os escritos em grupos, né? Que a gente chama de sinagoga. Na sinagoga não se oferecia sacrifício, a sinagoga não era o local de sacrificar, mas eram locais onde as pessoas se reuniam para estudar, para louvar e para falar com Deus. Então as sinagogas costumavam acontecer ou aparecer quando tinha 10 cabeças de família. Cabeça de família é o pai, nesse contexto aqui do Velho Testamento, um pai, um líder, né? E tendo 10 a gente juntava e fazia um grupo, e esse grupo era chamado de sinagoga. E esse contexto vai aparecer em Jerusalém, vai aparecer na volta do cativeiro, ele vai permanecer, e Jesus percorria as sinagogas ensinando. Então, como eram locais de estudo, né, da palavra, na verdade dos textos bíblicos, dos rolos dos textos sagrados, Jesus ia a esses lugares, pegava um rolo, lia um texto, explicava o texto, mas à luz do reino de Deus, à luz das boas novas de salvação. E Jesus percorria as sinagogas ensinando o Evangelho. É isso que estava aqui no capítulo 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Ok? E ele, a pregação de Jesus era um chamado ao arrependimento. Ok? Como eu disse, então, o Sermão do Monte, você vai ouvir Sermão da Montanha, ok? Tá lá entre Mateus capítulo 5 e até o capítulo 7, versículos 28 a 29. No Mateus capítulo 5, começa assim: ele passou a ensiná-los dizendo. E aí começam as bem-aventuranças. Então esse é o início do que a gente chama de Sermão do Monte.
né? Jesus se assenta num monte. Por que num monte? Olha, eu imagino que seria mais fácil falar a uma multidão estando num lugar mais alto e se tiver um vale, melhor ainda, porque eu projeto a minha voz e ela enche o vale e todos ouvem. Fica uma acústica melhor, ok? Mateus 7, 28 a 29, no final do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Os escribas eram aqueles que copiavam os rolos sagrados, os textos sagrados. Não tinha gráfica, não tinha livro. Gutenberg vem inventar isso depois, 1500, 1400 e alguma coisa ali em final. Começam a ter as primeiras gráficas, né? A xilografia, que a gente chamava, que é a matriz prensada, já existia antes de Gutenberg, mas Gutenberg inventou a gráfica tipográfica, aquela que ia juntando as letrinhas para fazer um texto e imprimir uma página. E, aliás, curiosidade, o primeiro livro que Gutenberg imprimiu foi a Bíblia de Gutenberg, ok? Então, como não tinham essas gráficas, escribas de escrever, eram pessoas que copiavam os textos sagrados. E como eles sabiam ler e escrever, já eram doutores por isso, né? Já sabia ler, era doutor, já arrasava. E aí eles aprendiam os textos sagrados, sabiam o texto sagrado mais do que os outros. E como eles sabiam, acabavam ensinando. Só que eles ensinavam sem viver. Eles ensinavam a fria letra da lei. É o que está escrito aqui, é isso. Então tem que fazer isso. Nunca matei ninguém. Jesus vem e fala, não matarás, eu porém vos digo. Se você olhar para o seu irmão, né, xingando, então já matou. Já cometeu assassinato em seu coração. E veja que esses escribas ensinavam, e Jesus ensinava como quem tinha autoridade. E os escribas, que deveriam ser aqueles que tinham autoridade, não apresentavam autoridade para tal, né? Temos uma ideia clara do respeito desse reino, comparado os dois textos de Marcos 9, 45 e 47. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés e seres lançados no inferno. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno. Veja que para o judeu da época, para o hebreu da época, ter uma imperfeição no corpo quase que garantia que não ia para o céu, né? Era a forma de entendimento deles. Mas, nesse sermão, Jesus vem mostrando que ele era o único caminho, né? Nosso escritor aqui cita Carson, diz que o reino dos céus é o exercício da soberania de Deus com ligação direta com seus propósitos de salvação, a salvação pela graça. Então nós temos que agir como? Da mesma forma, pela graça. E é só pela graça mesmo, porque às vezes a gente recebe as coisas assim, as pedradas, né? Dá vontade de pegar uma maior e tacar junto. Mas não, é graça. Graça é graça. Agora, não pense você que é fácil. Mateus 7, 13 e 14, Jesus deixa bem claro que ser cidadão do reino, que viver a ética do reino é difícil. O que ele está falando? Está falando do camelo lá, que tinha que tirar as cargas, né? É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar nos céus. E ele fala assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos que entram nela. Por estreita ser a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos o que acertam com ela. Veja, o reino de Deus
é um reino com uma ética complicada, uma ética apertada, mas é uma porta estreita, é uma porta difícil, é uma porta complicada de entrar, ok? Mas ela não conduz à perdição. A porta larga, o caminho largo, o caminho confortável, não conduz à salvação. E é isso que Jesus está dizendo. Fazer a coisa certa, agir da forma como Deus quer, ser bom aos olhos de Deus, não bom a fim de alcançar a salvação, mas bom a fim de fazer a vontade de Deus, é complicado. Não é fácil, não. É a porta estreita. A porta larga, ela é mais simples, ela é mais larga, ela é mais espaçosa, mais fácil de entrar, mas ela conduz à perdição. Os que estão no reino têm a vida, e os que não estão no reino precisam receber a vida de Deus. Bom, segundo tópico vem levantando a seguinte pergunta: a quem o Sermão do Monte é dirigido? Bom, Jesus ensinava a quem quisesse ouvir. Ele estava ali sentado, as pessoas o seguiam, às vezes, aliás, muitas vezes o seguiam por interesse, por alimento. Lá, a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Por alimento, por cura, né? É um cara poderoso, vamos seguir, vamos ver o que ele vai fazer agora. Imagina até que tinha gente olhando assim para ver quais eram as curas milagrosas de Jesus, porque olha, parecia até um espetáculo de mágica. O cara chegava ali todo torto e saía andando, chegava cego e saía olhando, chegava mudo e saía falando, então parecia até um espetáculo de mágica. Talvez fosse uma coisa bonita de se ver, atraente para aqueles que estavam atraídos por isso. Mas não é isso que Jesus está fazendo. Jesus está ensinando a respeito do reino de Deus. E ele está ensinando a todos os que querem segui-lo, né? Veja que todas essas promessas e exigências são para todos os cristãos. Todos. Inclui eu e você. Mesmo que seja complicado, mas é muito complicado, Saulo. Poxa, eu vou ter que ser prejudicado por causa dos outros. É a ética. É a ética do reino de Deus. É a ética cristã. Quantas vezes a gente vê irmãos na justiça contra irmãos, irmãos contra igreja, igreja contra igreja, igreja contra irmãos, pessoas pelejando na justiça sobre assuntos porque eu tenho direito. Isto é um absurdo. Não é essa a ética do reino de Deus. Claro, temos que fazer tudo certo. Nós, como crentes, como cristãos, temos que fazer tudo certo. Não podemos errar. Se tem que pagar o imposto, temos que pagar. Se tem que fazer de uma forma mais custosa, que façamos. Temos que fazer certo. Mas muitas vezes as pessoas entram em peleja contra crentes ou contra a igreja simplesmente porque tem direitos, né? Nosso comentarista, mais uma vez, fala aqui da pregação, proclamação e do ensino. Pregação é querigma no grego, né? De daqui, ensino, né? E a pregação ou a proclamação estava falando do reino que é chegado, e o ensino, a instrução para a igreja do que tinha que fazer, né? E o sermão da montanha é ensinado em um contexto de misericórdia. E ele comenta aqui que é precedido por uma declaração sumária do ministério de Jesus de curar, esse Mateus 4, 23, que a gente curar, ensinar e pregar, que a gente leu, né? Mateus 4, 23 diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades do povo. E ao final do Sermão do Monte, nos capítulos 8 e 9, Mateus faz questão de descrever 10 curas misericordiosas
que Jesus executou após o Sermão do Monte. Veja, não foram só 10 milagres de Jesus, foram muitos milagres. Um dos evangelistas diz que não teria livro para escrever, o rolo para escrever todos os milagres de Jesus. Aqui no capítulo 8 e no capítulo 9 a gente encontra a cura de um leproso, a cura do criado do centurião, a cura da sogra de Pedro, muitas outras curas citadas ali, a cura de 2 endemoniados gadarenos, isso no capítulo 8. Já no capítulo 9 a gente acha a cura de um paralítico em Cafarnaum, a cura de uma mulher enferma, aquela do fluxo de sangue, a ressurreição da filha de Jairo. Na realidade, são duas histórias entremeadas no capítulo 9, né? O Jairo vai pedir que Jesus vá ver a sua filha que estava doente, e no meio do caminho alguém toca Jesus, uma mulher com fluxo de sangue toca Jesus, e dele sai a cura para ela, né? Ele para tudo, para tudo, quem me tocou? E os discípulos, Jesus, o pessoal está te apertando, e você pergunta, quem te tocou? Né? Ele, não, mas saiu o poder de mim, ou seja, alguém buscou uma cura e tinha. Ele sabia quem era, né? Imagina a aflição de Jairo no meio desse contexto, ele querendo que Jesus fosse logo antes que a filha morresse, né? E quando chega lá, a filha estava morta e Jesus ressuscita a filha de Jairo. Ainda no capítulo 9, a cura de 2 cegos e a cura de um mudo endemoniado. Então veja que Jesus prega a teoria e depois sai fazendo a prática. Sabe, a gente precisa ser assim. Não estou falando de sair curando todo mundo, mas a gente precisa olhar a teoria e aprender a colocar a teoria na prática. Porque se eu não botar a teoria na prática, é só uma linda teoria. São lindos ensinamentos. São coisas muito bonitas, mas que se eu não colocar na prática parecem se tornar inalcançáveis, inatingíveis, né? Então a gente precisa colocar as coisas na prática. Jesus está fazendo essas curas para mostrar poder, sim, mas para atender às demandas de uma multidão de pessoas que são ali negligenciadas. Ele não faz essas curas. Infelizmente a gente vê algumas igrejas fazendo isso. Ele não faz essas curas para atrair pessoas. Ele não faz essas curas para demonstrar o seu poder. Ele faz por misericórdia. Hoje a gente vê, infelizmente, em algumas igrejas, né? Mas cura, libertação, pode ter? Pode, claro que pode ter. Mas tem que ser com data e hora marcada, naquela hora que tem que aparecer. Tem que ser televisionado, tem que ser filmado, tem que ser feito todo o comercial para propagar isso. Precisa ter um comercial envolvido. Jesus não usava de comercial, né? A pregação de Jesus era a respeito do reino. E as curas, é claro que as curas atraíam as multidões. Mas a multidão vinha atrás de Jesus e Jesus ia ensiná-lo. O nosso texto ali, o texto básico estava como Mateus 5, de 1 a 12, mas na realidade o nosso texto é Mateus 5, de 1 a 2. O 3 ao 12 é da lição 2. Mateus 5, 1 e 2 fala assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Então veja que Jesus percebe que as pessoas estão vindo para ouvir, estão vindo para aprender. Jesus já não está mais aqui na sinagoga, ele já está no espaço fora, ok? Ele não está no ambiente restrito, ele está no ambiente irrestrito. A pregação de Cristo é para quem quiser ouvir, para quem quiser aceitar. E ele se prepara para ensinar as multidões. Ele se assenta. Ele assentou-se e passou a ensinar. Já pensou ficar dando aula sentado? Eu não sei, eu tenho mais o costume de dar aula de pé, né? Mas dar aula sentado deve ser um pouco melhor, não sei. Eu acho que a dinâmica é melhor em pé.
mas Jesus era o mestre dos mestres. Terceiro tópico, características daqueles que fazem parte do reino de Deus. Uma primeira característica é o arrependimento. Lucas 15:10. Eu vos afirmo de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende do quê? Dos seus pecados. Que se arrepende da sua rebeldia a Deus, se arrepende de estar distante de Deus. E esse arrependimento que Jesus fala, não é só um arrependimento remorso, é um arrependimento que produz mudança. É uma mudança operada na vida da pessoa por conta de entender, por conta de receber a salvação. Esse arrependimento é aquilo que a gente chama de conversão. Muda de direção. Quando a gente está aprendendo a dirigir, tem a conversão à direita, a conversão à esquerda, e aí você está mudando de direção. Converter-se, ou ser convertido, ou ser uma pessoa convertida, é aquela que mudou de direção, está caminhando em outra direção. O pecador convertido abandona o pecado. Ele tem arrependimento do pecado. É uma mudança de mente, Watson, P.S. Watson, né? Aponta para uma mudança de mente. Você vai ouvir a palavra, às vezes, metanoia, que significa justamente isso, é mudar a mente, mudar a forma de pensar. Quando você se converte, você entende que coisas que você fazia agora estão erradas e agora você se sente mal por fazer as mesmas coisas e entende que precisa fazer diferente. A forma de pensar muda, né? Não é escutar apenas. A salvação veio pelo ouvir, mas não é só o escutar. Ouvir o sermão do monte, ler aquele sermão todo e falar assim, mas que ensinos maravilhosos, e chegou de lá, saiu de lá e você continua do jeito que estava. Isso não ajuda, não é isso. A gente precisa ter uma mudança de comportamento. Ah, Saulo, mas é tão difícil mudar o comportamento. É sim, é difícil porque muitas vezes a gente está distraído na rotina, naquele dia a dia, daquele jeito de sempre e não presta atenção no que está fazendo. E quando a gente não presta atenção no que está fazendo, a gente faz as coisas do jeito de sempre. Mas nós precisamos prestar atenção. Nós precisamos mudar o nosso jeito de ser para que nós vivamos a ética do reino. É dispor o coração para aceitar o que escuta. Não só dispor para aceitar, mas estar atento para mudar, fazer diferente. Tem que brigar consigo mesmo. Quando a gente vai ser prejudicado, a gente sente que a pessoa está começando a prejudicar a gente já se exalta, não vai, não vou perder, eu não admito, isso não é admissível. Não é essa a ética do reino. Não é essa a ética do reino. O cidadão do reino, ele tem o arrependimento. O cidadão do reino também tem um desejo de aprender. Ninguém sabe tudo, muito menos nós. Muito menos nós. O tempo todo podemos e devemos aprender. A gente tem que aprender a mudar as nossas próprias atitudes. A gente tem que aprender com os nossos erros. E com os outros também, de preferência. Quando a gente aprende com os erros dos outros, a gente poupa tempo. Porque ele já errou, ele errou, fez errado, se deu mal, eu já vi, não vou errar do mesmo jeito. Mas eu tenho que estar disposto a fazer isso. É complicado? É difícil? Parece difícil, complicado, mas Jesus nos deu uma válvula de escape sensacional. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Mateus 11:29, lançando sobre Deus, lançando sobre Jesus o nosso fardo, né? O jugo dele é suave. O jugo da lei é muito mais pesado. O jugo de Jesus é mais suave. Então,
O cidadão do reino, ele está sempre disposto a aprender sobre o reino. E não adianta eu me arrepender, não adianta eu querer aprender se eu não colocar em prática. Tiago 1, versículos 21 e 22. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderoso para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha, que coisa pesada. Quem ouve e acha bonito ouvir e não coloca em prática, está fazendo o quê? Enganando a si mesmo. Que coisa horrível, né? Que coisa pesada. Praticante da palavra. Temos que ser praticantes da palavra. Vida com Deus reflete em escolhas diárias e princípios eternos que são imprescindíveis. Viver com Deus é praticar a ética do reino o tempo todo, né? É inevitável, é importante, né? Não existe, olha só, não existe sincretismo condescendente na vida com Deus. Não dá para misturar as coisas. É Deus, acabou. Ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida, é a prática diária, revela o caminho que escolhemos. Veja, não é o caminho que escolhemos que se reflete na prática diária, é a prática diária que reflete o caminho que escolhemos. O que eu estou querendo dizer assim? Você vai buscar fazer e colocar em prática, mas a escolha de seguir a Deus vai ser mandatória para isso, ok? Porta é estreita e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos que acertam por ela. Lembra lá Mateus 7 que lemos, ok? Partindo para a conclusão, você faz parte deste do reino de Deus? Você faz parte do reino de Deus? Você é parte do reino de Deus, né? Cuidado com o caminho. A gente tem que estar disposto a aprender, buscando fazer a vontade de Deus. Mas sou salvo? Sou salvo. Se você aceitou Jesus, você é salvo. Mas se você aceitou Jesus, você vai fazer a vontade do Mestre. Você vai fazer a vontade do Mestre. O pecado não mais te domina. E se você acha que ele está te dominando, peça a Deus. Peça a Deus. O caminho largo e confortável é o caminho que o mundo nos oferece. Há amplo espaço. Sabe? É o caminho que tem espaço para todas as opiniões. A opinião de todo mundo é válida, todo mundo está certo, a moral é flexível. Não, veja bem, cada um pode ter a sua moral. Balela, moral. Se não é moral, não é moral. Caminho amplo é aquele que dá flexibilidade para todas as coisas. Posso fazer qualquer coisa, eu posso tolerar a permissividade, eu posso tolerar o pecado, eu posso conviver com o pecado. Não é assim. A gente pode até viver numa sociedade pecaminosa, e vai acontecer isso. Jesus falou, não lhe rogo que lhes tire do mundo, mas a gente não pode se misturar com o mundo, no sentido de pecar como o mundo. A flexibilidade de conceitos, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Que flexibilidade é essa? Eu não posso dizer que está certo algo que está errado. Certo é certo, errado é errado. E acabou. É ética. É ética. Esse caminho de dizer tudo está certo, esse caminho de dizer cada um tem sua opinião e toda opinião é válida, esse caminho de flexibilizar a moral, a ética, os bons costumes, esse é o caminho largo e ele conduz à perdição. É o caminho permissivo, conduz à permissão, né? Restrições morais, limites contra o pensamento e comportamento pecaminosos não podem ser ignorados. Tá errado,
Moralmente está errado, está errado. Vou brigar com a pessoa por isso? Se ela me impuser a fazer, sim. Mas ela pode fazer o que ela quer, mas que fique claro que ela vai para o inferno. Essa é a vontade de Deus, esse é o julgamento de Deus, né? O reino, ele tem uma ética, e a ética do reino é uma ética bem conhecida, é uma ética bem amarradinha, ok? Não podemos nos deixar levar pela falta de ética do mundo. Nossa cultura cristã será sempre contrária à cultura do mundo. Se o mundo está apresentando uma cultura igual à nossa, glória a Deus. Mas se a gente está apresentando uma cultura igual ao mundo, cuidado. Pode ser que a gente esteja indo pelo caminho largo, a porta larga que conduz à perdição. Para pensar e agir. Será que a gente tem agora uma compreensão clara do que Jesus ensinou sobre o seu reino? Será que a gente tem a compreensão clara de como aqueles ensinamentos de Jesus impactam na nossa vida diária? Porque assim, a gente precisa ler a Bíblia e entender e aplicar ao nosso dia. Se não aplicar ao nosso dia, vai ser uma bonita teoria. Mas será que eu estou disposto a aplicar os princípios do reino no nosso dia? Será que as minhas escolhas diárias têm sido norteadas pelos princípios do reino? Precisamos estar certos disso. Será que eu tenho buscado aprender mais sobre a vontade de Deus? Será que eu tenho lido as Escrituras, buscado ouvir a voz de Deus? Eu tenho orado antes de tomar as decisões? A gente tem exemplos na Bíblia de personagens que tomaram decisões antes de consultar a Deus. Se deram mal. Josué foi um deles. Acolheu um povo que vinha distante, dizendo que não era de Canaã, e eles estavam mentindo. Diz que não os destruiria. E estavam 3 dias de caminhada. Precisamos ouvir a voz de Deus antes de tomar as decisões. Precisamos consultar a Deus antes de tomar as decisões. As características explícitas do reino de Deus são refletidas a outros naturalmente, ou as suas escolhas e práticas não conduzem com o que Cristo ensinou. Será que o que eu tenho feito no meu dia a dia reflete a ética do reino? Ou eu tenho que me forçar a fazer alguma coisa? Ou aquilo que eu faço no dia a dia, naturalmente as pessoas percebem, você é diferente, você é crente. Por que você faz assim? Você está levando prejuízo, você está sendo prejudicado, né? Quem me dá vitória é Deus, não são homens, não são coisas que me dão vitória. Será que a minha vida diária tem refletido a ética do reino? Ore por sua vida e peça ao Senhor que te ajude a viver para a sua glória. Amém. Vamos pedir a Deus, cada dia, em cada momento, que nos ajude a entender, aprender, apreender, colocar em nosso coração e colocar em prática a ética do reino de Deus. Não é fácil, não é fácil, é a porta estreita. Jesus falou, ele foi bem claro e não enganou ninguém. Ele não enganou ninguém. A porta é estreita, apertado é o caminho. A porta larga, porém, que existe, ela conduz à perdição. Deus nos ajude, Deus nos ilumine, Deus esteja conosco o tempo todo, para que consigamos viver dentro da ética do reino de Deus. Amém?